De novo aqui no canal, para a gente fazer aquela sintonia fina com o universo. Eu vou falar agora sobre a desintoxicação da glândula pineal e a importância da desintoxicação do corpo, né? Que é essencial para que a gente tenha essa harmonia básica, na questão da convivência com o ser, com o universo, com a natureza. Até depois eu vou deixar algumas fotos aqui, que eu pratico isso também aqui no terreno, que me foi deixado pelo meu finado e querido pai, o que me ensinou todas as coisas aqui terrenas, né, que me deu lições de vida para que eu pudesse hoje estar aqui na presença de vocês e contar como é feito para que a gente alcance essa dádiva. Essa realmente é uma dádiva, literalmente essa dádiva que vem do alto, que nos é proposta. Cabe a nós aceitarmos ou não, e cabe a nós também estarmos prontos para ouvir ou não essas dádivas que vêm do universo, esse som, essa melodia. Então, vamos dar continuidade ali na glândula pineal. A questão é, como a gente faz para desintoxicar essa glândula ali? A gente já falou sobre o açafrão, a gente já falou sobre o açafrão, sobre o NIM. O açafrão tem a ação... Ela tem ação anti-inflamatória. Da natureza, ele é o anti-inflamatório mais poderoso que existe. O NIM da Índia é um vermífugo. Na verdade, ele é um inseticida, né? Se você plantar ele 10, 15 metros da sua casa, você não tem insetos na sua casa. Aqui no Brasil, muita gente usa, muitas prefeituras usam em vias públicas, porque é tipo assim, elimina insetos, parasitas e todas essas coisas. Então, uma folhinha do NIM da Índia, uma grama de açafrão, o sol, ele vai melhorar bastante. Por que já sei que ele vai melhorar bastante? Por quê? Porque o nosso estômago e o nosso cérebro, eles contêm neurônios, quer dizer, neurotransmissores, né? Então, isso é de vital importância para que a nossa glândula pineal ela esteja isenta de perturbações. Então, perturbações físicas, né? Porque as perturbações energéticas, elas vão sempre existir. Essas perturbações, eu as denomino perturbações humanamente, mas na verdade elas não são perturbações, elas são uma alavanca para o crescimento tanto físico quanto espiritual. O que você veio fazer aqui na Terra? Qual é o seu intuito? É viver aquela vida. Eu trabalho, acordo pela manhã, faço a minha higiene pessoal, vou ao trabalho, volto do trabalho, final da semana eu como algum churrasco, algumas coisas com a minha família, e assim vai. Essa é a felicidade nossa? Será que essa é realmente a nossa missão aqui na Terra? Será que não deveríamos? Será que viemos para cá para fazer alguma coisa, ou viemos para cá simplesmente de passagem? Eu vim aqui, eu vou viver a minha vida e está tudo tranquilo. Quem deseja dessa forma, está tudo ótimo, mas quem deseja saber qual a sua verdadeira intenção aqui na Terra, porque fomos colocados ao lado de pessoas, de frente às circunstâncias, e essas circunstâncias, pessoas, atos e acontecimentos, elas só nos elevam espiritualmente, só nos fazem crescer, basta a gente perceber isso. E o que eu estou tentando fazer aqui é cumprir a minha missão, em primeiro lugar, que é informar de como se faz isso, porque, vejamos, na igreja, se nós formos numa igreja cristã, se nós formos num centro de umbanda, se nós formos num centro espírita, se nós formos qualquer tipo de filosofia, seja ela qual for, ela vai nos trazer sim uma abertura espiritual, vai nos trazer bênção sim, mas o que achamos de englobar todas essas filosofias de bem-estar humano em uma só filosofia, que é simplesmente... Porque todas elas, na verdade, elas cultuam a um Deus, todas, independente da filosofia, da cultura, todas elas cultuam a um Deus supremo, a um Deus universal, aquele que manda em todas as coisas. Algumas delas escolhem partículas desse Deus para servir. Vamos supor, lá no Espiritismo, tem os espíritos, tem os obsessores, tem os guardiões, tem os espíritos de luz, tem os mestres ascensionados, né? No Espiritismo. Lá no cristianismo,
ismo, tá? Depois nós vamos falar sobre o sentido das palavras. Isso é muito importante porque a gente usa as palavras e a gente não sabe o sentido delas. Então vamos falar dos ismos também, né? Supomos egoísmo e vários ismos aí. Mas nós estamos agora falando sobre a questão humana e divina ligado. Isso é uma religião. Eu acredito que seja a religião universal. A religião universal qual é? Porque assim, ó, religião, a palavra religião vem do latim, é um verbo que no latim se chama religare, que quer dizer religar, simplesmente. Religando o ser humano ao céu. Então nós estamos na verdadeira religião, que engloba todas elas, que cultuam ao final de tudo a um Deus supremo. Isso é inegável. Embora ele tenha vários atributos para esse Deus, vários seres, vários espíritos, tudo é trabalhado. Eu vou ensinar isso, eu vou ensinar isso porque eu não tenho visto isso no canal, em nenhum canal do YouTube. Eu sou um pesquisador, eu vivo pesquisando, eu estudo sobre isso, quer ver, há 10 anos. Eu gostaria de repassar esse conhecimento de forma que eu peguei todas as religiões, filosofias, lutas, e foi me condensado isso, né? Divinamente inspirado, foi me condensado isso aqui para que eu pudesse transmitir para vocês essa questão que não é, enfim, religiosa, independente de onde você está, de onde está o seu núcleo religioso, de onde está a sua fé formada. Nós vamos aprender a receber as corretas informações do universo e transmutá-las em atitudes e não em filosofias, porque supomos, na Vulgata, que é a nossa Bíblia Sagrada, eu a considero muito sagrada, porque ali tem a chave de todas as coisas. Quem percebeu ali, eu estou usando Gênesis, Êxodo, eu vou usar todos os livros dessa Vulgata para mostrar para você que todo esse segredo, depois eu vou fazer um compilado geral, assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Crônicas, Samuel, enfim, eu vou fazer um compilado desses livros que estão compostos ali naquela biblioteca que nos deixaram. É impressionante isso, tá? Porque depois nós vamos ser cobrados por isso pelo universo, porque em toda a nossa casa, em todas as nossas casas, na minha casa pelo menos, e em casa eu acredito que 95% da população aqui brasileira, a gente tem uma Bíblia Sagrada lá dentro, e lá está o segredo, tá? E de todas essas filosofias que eu estudei, o taoísmo, o hinduísmo, o cristianismo, o islamismo, enfim, eu estudei as culturas religiosas do nosso globo, e essas culturas religiosas, todas elas foram programadas da seguinte forma: se você se adapta a um tipo de filosofia, você segue aquele tipo de filosofia. Então o poder de Deus, o mistério divino, ele foi fragmentado para que nós pudéssemos ter uma escolha. Mas que tal a gente agregar todas essas culturas e conhecer o verdadeiro Deus, o regente do universo, que põe a nosso serviço? Eu vou provar isso na Bíblia, que põe a nosso serviço todos os elementos da natureza, todos os elementos espirituais. No último vídeo ali você viu, denomine como você quiser, aqueles portais aqui que eu pedi que fosse aberto aqui em cima no sítio para que eu pudesse mostrar para vocês, estão em fotos ali, estão no meu celular. Quem quiser pegar um técnico em informática e ver se houve alguma manipulação ou coisa parecida, tem uma ali até que tem um com uma espada na mão, assim, no final tem um com uma espada na mão, e tem vários outros chegando ali. Então eu digo a você, daqui mais alguns dias a gente vai começar a construir aqui o asilo no terreno que foi me deixado pelo meu pai, meu querido finado pai, e eu vou construir o asilo e mais alguns outros empreendimentos sociais aqui para que possa abranger o amor ao próximo, né?
eu aprendi a me amar e hoje eu amo ao próximo, eu consigo amar ao próximo, até meus inimigos. Meus inimigos, eles declararam-se meus inimigos, mas eu os amo da mesma maneira. Eles estão aqui na minha vida para que eu possa me modificar o meu eu. No caso, o defeito está em mim. E esse defeito estando em mim, eu tenho que ver a atitude dessas pessoas e agregar como valor moral, e tentá-los ajudar. Embora isso seja impossível sem que eles consintam. Até vocês também, as coisas que eu estou repassando aqui, por consentimento do espiritual, vocês vão receber. Caso vocês não recebam, vocês não vão estar no canal, e tudo bem para mim também, porque a minha missão eu estou cumprindo de todo o coração. A minha intenção real é praticar aquilo que me foi proposto praticar, que até eu faço isso aqui na agricultura. Eu posso até mostrar para vocês. Eu trabalho aqui no terreno do pai faz 1 ano e pouquinho, então eu estou fazendo aqui uma agricultura sintrópica. O que é sintropia? É o contrário de entropia. Entropia é a desorganização e a sintropia é a organização. Por isso o canal se chama Organismo Reverso, porque realmente ele reverte as situações, né? As situações ruins, as transformamos em boas situações. Mas se nós vermos por um prisma geral, todas as situações elas são boas, até as ruins. Eu acabei de perder uma filha com 7 dias no começo do ano, então isso machucou o ego, acabou de matar o meu ego. Eu acho que era o único pedacinho que tinha, era o meu sentimento por os filhos. Alguns deles eles moram não muito longe, mas eu os amo da mesma maneira, e esse amor é transmitido via o universo. Um dia nós iremos nos ver e iremos nos entender, porque o entendimento foi por falta de algum diálogo, alguma coisa, acredito. Então isso é o que faz a descalcificação da glândula pineal. Ela te faz ver que simplesmente, é como eu falei na questão do Shiva. O Shiva, ninguém venera ele lá na Índia porque ele brincou com as serpentes, porque ele subiu aos Himalaias e todas aquelas coisas que ele fez de impressionante. O que mais eles veneram Shiva lá na Índia, eu não estou falando para você venerar Shiva, eu estou dizendo para você tomar Shiva como um exemplo também. Assim como tomamos como exemplo Cristo, né? Todo mundo, a maioria da população brasileira, que é o Shiva. Vamos terminar o do Shiva ali. Ele, ao abrir o terceiro olho, ele se deu conta de que todas aquelas coisas foram insignificantes. Porque se eu falar para você que eu viajei a América do Sul, a metade da América do Sul de automóvel, eu fui nas cataratas, eu viajei com todas as empresas aéreas aqui que trabalham dentro do Brasil, eu viajei nessas empresas de graça, tá? E sem pedido nenhum, a trabalho, claro, mas eu fiz um turismo também no meio desse trabalho. Quando eu viajei de carro pela América do Sul, eu viajei a turismo, realmente. Isso, muito pouco dinheiro, né? E muita harmonia com o universo, e tudo se encaminhou e tudo foi. Não furei nenhum pneu em acho que 6 ou 7 mil quilômetros. Eu não furei um pneu, nada de errado aconteceu conosco, que havia pessoas junto comigo, e vivemos coisas maravilhosas, conhecemos lugares maravilhosos. Se eu falasse isso para você, você diria: você é um idiota, cara, isso aí qualquer pessoa faz, é desnecessário que você fale aqui. Aí é que tá, eu vivi todas essas coisas. Eu fui Praça Santelmo, Bomboneira, Casa Rosada. Eu fui na varanda, eu tenho fotos aí que eu fui na varanda onde Perón fez o discurso durante muitos anos, onde Evita Perón também discursou, cantou durante muitos anos na Casa Rosada. Então, eu falo para você que isso não foi importante. Foi gratificante, agregou valores culturais e outras coisas desse gênero, mas o que me agregou o grande valor mesmo, que hoje eu carrego aqui dentro, o que agregou esses valores foram as orientações divinas a me mostrar que realmente eu nada era.
Eu realmente tinha muito a aprender, eu realmente tinha muito o que fazer por o meu próximo, já que eu experimentei essas coisas e essas coisas não me trouxeram um verdadeiro preenchimento, como me traz agora fazendo a sintropia, que no caso eu planto as minhas plantas, eu tenho bananeiras, eu tenho aipim, eu tenho milho, eu tenho abóbora, eu tenho frutas, tudo plantado no mesmo ambiente. Eu trato dos pássaros para que eu não use o agrotóxico, mas só para proteger a natureza? Claro que não. O controle biológico, ele existe naturalmente, nós é que acabamos. Suponha, eu não uso adubo químico. O adubo químico, se você jogar ele na terra, e quando você cava a terra, você percebe que não tem uma minhoca, a planta cresce, robusta, forte, mas ela não tem uma minhoca, ela ali no chão. E aqui, aonde eu enfiar as mãos, tá? Eu não preciso de uma enxada, eu enfio as mãos, em 1 ano e meio eu estou fazendo isso, essa terra era envenenada, eu enfio as mãos e salta minhocas debaixo da terra. Então, quer dizer, estamos reagrupando as forças naturais. É isso que vamos fazer no nosso corpo. Quando você abrir o terceiro olho, o seu carro, ele não vai importar tanto assim para você, a sua casa não vai importar. Claro, é muito importante para o nosso ser aqui físico, para o nosso bem-estar físico, isso é imprescindível que o tenhamos, o conforto, o bem-estar, a saúde física, né? Mas o que estamos buscando aqui, não só a saúde física, não só a harmonia com os nossos, mas estamos buscando a nos conhecer. Eu vou fazer uma proposta para você agora. Você tira tudo que é ornamento da sua vida. Assim, ó, pare e pense agora nesse momento. Sem carro, sem casa, sem família, sem dinheiro, praticamente só existe você. E eu lhe pergunto, quem é você? Quem é você? Quem é esse ser que existe em você? Isso que nós vamos fazer com a abertura do terceiro olho não é para você ver aquela parte mística. Aquela parte mística eu só mostrei para você como é possível ainda você progredir além do bem-estar aqui nessa vida. Tipo, eu quero uma coisa, seja ela qual for, tu pede ao universo, e se você pedir com a verdadeira intenção, ele te dá. Só porque isso tem consequências benéficas e tem consequências maléficas. Eu pedi um certo dia que eu tivesse contato com uma pessoa, um contato, né, assim, um contato pessoal com esse ser, e no fim aconteceram várias coisas entre meio que me fizeram ver que não era realmente aquilo que eu queria, mas o universo me deu, ele me deu. Foi prejudicial? Não foi prejudicial, porque eu aprendi muito com essa pessoa. Tudo é um aprendizado. Se você levar por esse âmbito, após a sua glândula pineal estar descalcificada e você manter essa comunhão com o universo, você vai ver que é uma vida simples que nos faz bem. O que é uma vida simples, Jaci? É não ter nada? Claro que não. A vida simples é que eu digo assim: todas as coisas são na minha vida ornamento. Eu as agradeço, eu abençoo as pessoas, o meu próximo, as pessoas que estão ao meu redor, com elas, eu trago benefício a elas com essas coisas, mas o mais importante é o ser. Quem você é? É sobre isso que nós estamos falando. Então vamos lá. Ao mantenimento dessa glândula pineal descalcificada e desintoxicada, é simplesmente para que ela, como eu falei, ela é pequenininha. Procure ali na parte científica, ela é pequenininha, tamanho de um grão de milho, cheia de cristais. Esses cristais, eles ficam condensados por causa da nossa alimentação. Já se como chega a condensar isso por causa da nossa alimentação?
né? Nós consumimos muitos embutidos, muitos produtos beneficiados que levam conservantes, corantes. Nós vamos falar das palavras, esses antes também são maléficos, tá? Tudo foi nos deixado à vista para que nós víssemos, né? Nós vamos falar sobre a questão bíblica ali, onde realmente fala isso, que nós vimos e não enxergamos, né? Na verdade, como a sociedade foi planejada, essa sociedade ela foi planejada para ser um sepulcro caiado. Por fora éramos lindos, perfeitos e maravilhosos, mas por dentro cheio de imundícia. É sobre essa imundícia, sobre esse juízo que a glândula pineal ela fala. Por quê? Porque quando você vai fazer uma coisa ruim, muitas pessoas a chamam de Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo, é o Espírito universal. Eu vou citar uma parte da Bíblia, onde o Mestre, o Cristo, né, que foi enviado aqui para nos trazer essas mensagens maravilhosas que nos fazem felizes verdadeiramente. Eu vou citar uma partezinha, tá? Eis que vou para o Pai, e não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que testificará de mim e vos fará lembrar de todas essas coisas. Gente, o que eu estou falando, eu não tenho um TP aqui, eu não tenho nada, eu estou no meio da minha roça, tá? Na verdade aqui é um pé de cinamomo e aqui do lado é a minha roça, aqui na frente a estrada, tem até um senhor cortando grama aí na frente, e isso é o nosso dia a dia. Como vocês veem, eu não faço um texto, eu não procuro, mas enfim. Quando o Mestre falou isso, que ele ia ao Pai, mas não nos deixaria órfãos, ele rogaria ao Pai, esse ser maravilhoso que desceu até nós, ele veio em carne, ele disse isso pelo fato que ele estava indo embora, ele falou aquelas palavras, mas ele deixaria um outro Consolador. Esse Consolador, o Espírito da Verdade, é o juízo que a glândula pineal ela nos traz, é o juízo da verdade. Presta bem atenção de novo, eu vou repetir. Eis que vou para o Pai, e não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que testificará de mim e vos fará lembrar de todas essas coisas. Quais são essas coisas? Vamos supor, os nossos avós que não souberam ler, como eles vão ser julgados? Vamos supor que tenha um juízo final, supomos isso, e existirá assim, nós estamos beirando aí a um grande cataclisma. Eu não vou assustar ninguém, não vou falar sobre isso, eu vou ensinar você a lidar com isso, porque isso vai acontecer. Eu não vou falar de notícias, porque a maioria das religiões, elas trabalham conosco de forma a acionar o nosso medo, a acionar o nosso ego. Como assim acionar o nosso medo, cara? Se eu disser para você que se você fizer errado você vai para o inferno, você apenas vai ficar com medo de ir para o inferno. Se eu disser para você que você dando lá um dinheiro, lá botando numa caixinha um dinheiro, você vai ser abençoado. Estamos aqui para eliminar o nosso ego. A glândula pineal faz isso, ela elimina o nosso ego porque ela nos traz o juízo. Testificará de mim e vos fará lembrar de todas essas coisas. É isso que a glândula pineal faz. Quando você vai fazer uma coisa errada, quando você vai tomar uma atitude errada e você está com a glândula pineal descalcificada, aquele juízo vem na tua mente e diz para ti, aqui não é lugar para ti, tu não deve fazer isso. O teu cognitivo que vai decidir isso, que vai decidir se você faz ou não faz, mas você ouviu que sim ou não, faça ou não faça, isso você ouviu dentro da sua glândula pineal. Os alimentos, esses que são os alimentos beneficiados, aí, tudo que o ser humano bota a mão geralmente dá problema, tá? Para o nosso organismo, para a natureza, o ser humano vai lá, supomos, os egípcios lá, só dando exemplo, os egípcios lá usavam, né, os atlantes deixaram para eles o conhecimento de usar as folhas da coca para que fosse um anestésico.
Bom, ótimo. O ser humano botou a mão e fez uma droga que é recreativa e destrutiva ao ser humano. Veja bem, funciona dessa forma. Quando o ser humano põe a mão, complica as coisas. Essa vibração universal, ela vai até a sua glândula pineal e te dá o juízo. O seu fulano me fez tal coisa. Mas eu acho que eu vou tirar um dedo dele com... Vou quebrar um dedo desse cara para ele aprender. Olha, aí a tua glândula pineal diz, isso não é certo. E o teu racional diz, opa, peraí, isso não é certo, eu não devo fazer isso. Então você é abençoado para o universo, porque o universo, ele sempre diz sim para você. Ele sempre diz sim, 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 sim. Embora esse sim possa lhe trazer problemas. É sobre isso que a gente está falando. É sobre os problemas trazidos por nós mesmos. Eu vou falar agora um pouquinho, bem rapidinho, do ego. O que é o ego? O que é o ego? O que devemos fazer? O que é o ego? Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Ele não está na Bíblia. Eu estava lá na igreja do monte, mas você conversa. Mas eu quero saber o que é o ego. O ego é aquilo que é o eu. Não o eu sou, que é o eu divino, que é aquilo que é ligado no divino maior, mas é o eu terreno aqui. Até o mestre lá, o Cristo, eu vou citar muito isso, porque é através disso que eu vou poder ensinar para vocês que isso é real. Não fique só nas minhas palavras, é o eu divino. O mestre, o Cristo, ele disse assim, agora pois o homem crucifique-se a si mesmo, mate o seu ego, tome a sua cruz e me segue. Teve uma época, acho que alguns anos atrás, eu já li essa coleção de livros chamada Bíblia, eu já li acho que umas 10 vezes, e teve uma vez um ano daquele que eu li 2 vezes o Velho e 4 vezes o Novo para entender essa mensagem, porque eu ainda tinha glândula pineal calcificada. A mensagem das entrelinhas é, se tu acha que tu é irado e tu é bom, os 7 pecados, tá? Se tu acha que a ira é bom, é ego. Se tu acha que a avareza é bom, é o ego. Se tu acha que a vaidade é o teu ego. Então, os 7, você olha lá, pesquisa, os 7 pecados capitais, nada. Daí todo mundo diz, o demônio, porque foi o demônio, porque não sei o que. Essa pessoa esse principado aí que algumas pessoas chamam de demônios, na verdade ele está a serviço do Criador, não brinca com ele. No final, acho que foi Pedro, acho que 1 Pedro lá, eu estou citando a Vulgata para não ficar só nas minhas palavras, tá? E é uma coisa que vocês todos têm em casa. Ele disse, vocês dizem mal do que não sabem. Porque na verdade, se você for lá atrás, em 2 Reis, o Micaías também, através de Josafá e de Acabe ali, os 2 reis de Israel estavam lá, e pai, vamos à guerra, não sei o que, chamaram Micaías. Ei, não é assim. O pai falou, não é assim, é assim, 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 assim. O outro com ego botou o cara na cadeia lá e espancou o cara. O ego, ele só nos atrapalha. O eu, porque eu sou o cara, porque não sei o que, porque eu faço isso, faço aquilo e outro. Não chame aqueles lá no caso do Micaías ali, se reuniram os anjos com Deus, está escrito ali na Bíblia. Se você quiser, você me pergunta, tem o meu telefone aí eu vou botar meu telefone na descrição, se você quiser, você me pergunta. O Micaías, quando ele foi lá com Deus, antes dele chegar lá, Deus já tinha conversado com os anjos e chegaram-se anjos perto dele. E ele perguntou, o que faremos aí com esses... Tinha 400 profetas lá profetizando a favor de Acabe. E aí o Josafá disse, não tem nenhum profeta aí do Altíssimo para que a gente consulte eles. Tem Micaías lá, mas ele sempre fala mal de mim. Assim disse o Acabe. Acabe era um cara ruim, que tentou roubar a herança lá do Nabote e acabou lá o cachorro lambendo o sangue dele, que foi lavado do carro, e a dona Jezabel caiu de cima do telhado, sobrou só as palmas da mão, tá? Os cachorros comeram a carne dela porque mexeram na herança do Nabote. Muito cuidado com essas coisas de mexer com pessoas que estão conectadas ao universo. O universo cobra. Então esses profetas estavam lá,
E o próprio Deus disse, vem cá, para os anjos, quem é que vai por mim lá e vai dizer lá o que tem que ser dito? Na boca dos profetas, é um espírito de mentira. Os anjos disse uma coisa, outro disse outra, está escrito lá. Um disse uma coisa, outro disse outra, e apareceu um espírito e disse, eu sairei e irei. Se tu quiser eu vou. Esse espírito que vocês chamam de demônios trabalha para o nosso Criador. Ele trabalha a vosso serviço se você quiser. Salomão fez isso. Salomão construiu o templo, ele conjurou esses que chamam de demônios, que na verdade são príncipes também. Eles são príncipes para haver um equilíbrio, gente. Para ver um equilíbrio. O próprio mestre lá no deserto, o próprio mestre, quando ele matou tanto o ego dele, que quando ele foi ser preso, Judas beijou ele e ele disse, aqui vieste, amigo. E aí o Pedro lá cortou a orelha do Malco. Ele disse, opa, que é isso, Pedro? Embainha a tua espada aí, tu tá maluco? Eu tô falando na minha linguagem, tá? Mas está escrito assim, por que tu arrancou a tua espada? Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos aí e acabaria com essa conversa toda. Tu tá entendendo? Ele matou o ego dele. Quando ele foi lá na cruz, lá, ele disse, tá consumado. Eu vim aqui para dar o exemplo. Então, nesse exemplo é que nós vamos trabalhar o nosso eu, a nossa glândula pineal, para que a gente receba essas mensagens do universo e você deixe de ser enganado. Porque, na verdade, eu fui um enganado também, tá? As manobras religiosas, não a religião, não as igrejas. Porque, na verdade, igreja, eu vou te falar o que significa a palavra igreja. Igreja quer dizer tirados para fora, do grego, tá? Já sei. Por que tu tá me dizendo isso? Porque tu quer que eu saia da igreja? Claro que não. Você, o ego, tem que ser tirado para fora. Esse mesmo mestre ascensionado, o Cristo, que ele chegou lá em Jerusalém, ele não foi morto dentro de Jerusalém, ele foi morto fora de Jerusalém, ele foi tirado para fora. Ele foi tirado para fora para que ele pudesse nos trazer para dentro. Aí vem o Shiva. Eu só estou citando Shiva porque todos eles têm um bom fundamento. Eu estou querendo implementar isso na nossa vida. Eu implementei na minha, isso funciona e vocês vão ver daqui uns dias aí o nosso asilo, nossos velhinhos. Eu não pude cuidar do meu pai e da minha mãe antes deles falecerem, então é nada mais justo que eu tenha a condição hoje de fazê-lo e vou fazer por outros, pelos meus e pelos seus. Esse asilo ele não vai cobrar, enfim, isso vai ser uma maravilha. Semana que vem a gente, quando as máquinas, eu contratar as máquinas aí, nessas próximas semanas aí eu vou deixar vocês a par aí da maravilha. Simplesmente para vocês, esses são exemplos, como o mestre fez alguns milagres lá, cego isso, o paralítico isso, entendeu? Esses milagres aí hoje, ele já fez, hoje pode ser feito, mas no meu caso, agora, nesse momento, é desnecessário. O necessário agora é dar aquele exemplo, né? O exemplo de amplitude, de que a gente tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, é isso aí. E isso traz muito ódio de muitas pessoas que não desejam que o universo se manifeste. Isso é uma maravilha, porque se você é conectado ao universo, todas essas forças aí, elas vão lhe ajudar. Essas forças, elas vão estar do seu lado, na verdade. Tudo no final vai concorrer para que a vontade divina, uma oração, gente, uma oração que está ali escrito, todo mundo, até lá no centro espírita, qualquer lugar é orado essa oração, é o Pai Nosso, tem 56 palavras, em 1 minuto você ora ela. Pai Nosso, que estais no céu, santificado é o teu nome. Ele glorificou o Pai. Venha a nós o teu reino. O que é o teu reino, Pai? Faça essa pergunta para você mesmo. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é que Ele mande em você, é que as coisas boas mandem em você. Venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra e lá em cima no céu. Olha simples, Pai. O Pai Nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Pai, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. 56 palavras, ele glorificou a Deus, pediu o pão, pediu que a ordem universal regesse a vida dele como um reino. Veja bem que maravilha, 56 palavras resumiu tudo o que nós devemos fazer. E não é nos ensinado isso nas chamadas igrejas que nos tiram para fora de si, dessa 3D, dessa carne aqui que, imagina, só quer prazeres. Eu não estou dizendo para que você rejeite os prazeres, eu estou dizendo para que você faça com que esses prazeres eles não tragam problema. A natureza criada divinamente, a todo um conglomerado de situações na sua vida, esses prazeres eles só serão válidos, só serão benéficos para o seu ser. Não vai se acabar esse prazer quando se apagam-se as luzes da ribalta, como você vai lá num show, pai. Oh, coisa massa, eu já fui, imagina, eu já fui quantos shows nacionais aí, eu fui um cara vivido, tá? Assim, eu fui shows... Titãs, de nós, é uma infinidade, tá, gente? Então é desnecessário isso, porque até é uma ascensão do ego, e o meu ego ele já foi morto. Isso é o que faz o batismo. Ah, você foi batizado, por que você foi batizado? Você já te fez essa pergunta? O que é o símbolo do batismo? Mas quando você deita na água, você deixa lá aquele ego e você sobe. Não chame, porque isso aí é coisa do diabo. Na verdade, se você tem essa glândula pineal que ela não está funcional, o diabo somos nós mesmos, se isso acontece, tá? Ele simplesmente, mas aí foi aquela mulher lá, meu Deus do céu, se eu botar a mão naquilo, sabe o que é isso? Seu diabo. Que nada, rapaz, isso é você, o diabo só botou a mulher passar lá, às vezes ele induziu, vai por aquela rua lá, mas é porque o universo quer saber a sua resposta sobre isso, porque a glândula pineal vai vibrar favorável para que você não tome uma atitude, se você é compromissado, uma coisa parecida, ou se ela é uma pessoa vulgar, que não traria uma boa energia para você, isso a glândula pineal vai vibrar e vai falar para você. Se você chega num lugar, vai acontecer alguma coisa ruim, você tem aquele pressentimento. Não é pressentimento. Sentimento, ele é... Coitadinho do sentimento. Não é um pressentimento, é a sua glândula pineal que vibrou e identificou o mal naquilo. É isso que nós estamos ensinando. Então, para que ela se mantenha bem, para que ela se mantenha... Vamos resumir esse pedacinho que eu quero já ir nas leis universais no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, as leis universais para que isso seja implantado na sua vida e para que nenhum mal lhe acometa. Nenhum mal lhe acometa. Isso eu vou poder provar daqui a algumas semanas aí, como nenhum mal realmente lhe acomete, tá? Nenhum mal, você é protegido física, mental e espiritualmente, e tudo aquilo que vocês chamam de demônios, esses príncipes que estão a serviço do Pai, só porque tem os príncipes que vocês chamam de mal, na verdade ele não é um mal, na verdade ele está ali a serviço, ele só está cego também. Ele é o ego, né? Ele representa os demônios da gente, porque ele é o ego. Ele vai lá e faz o mal, Deus permite que ele faça o mal, mas é porque ele está cego, mas aquilo ali, aquele mal que ele fez, ele é transmutado em bem de alguma forma. É o efeito borboleta. De alguma maneira ele vai ser benéfico se você conseguir sintonizar o universo. Você pode ver, mas por que a minha mulher fez isso, meu Deus? Opa, fica esperto. Foi o diabo. Foi o ego dela, não foi o diabo que fez, foi o ego dela. Isso vai trazer para você o quê?
a liberdade. Se aquela pessoa fez isso para você, porque ela não estaria na vida de você, e você viu isso, você a deixou e pronto, e a vida seguiu, felizmente. Você não vai se prender nos seus dois lados mentais, você vai adquirir o relacionamento com o juízo, que é a glândula pineal, que é o juízo que vai lhe dar, é o juízo divino. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro Consolador. Esse é o Espírito da verdade, a energia da verdade, que testificará de mim. Ele vai dizer assim, ó, meu, o mestre fez isso, foi para mim deixar, e vos fará lembrar de todas essas coisas. Tudo que ele falou é lembrado por aquela glândula pineal, embora você não tenha lido a nossa coleção de livros chamada Bíblia. E está tudo ali, essas chaves eu vou entregar nas mãos, porque nós estamos chegando num ponto onde isso é necessário. Então, na próxima etapa, a gente vai ver como funciona todas essas coisas e saberemos como lidar com os males, as leis universais. E para você manter a sua glândula pineal descalcificada, coma todo dia um pedacinho de açafrão, ou bata no liquidificador, coa ele ali numa peneirinha, toma, por exemplo, assim, um 150 ml pela manhã, mais uns 150. Você vai começar a receber essas vibrações, você vai começar a identificar essa. Se você tiver só o açafrão, já vai ajudar. E o sol do meio-dia, pelo menos 10 minutos. Entre 11h30 e meio-dia e meio. Toma o sol do meio-dia assim na cabeça para você ver. O sol, ele tem muitos pulsos, né? Pulsos magnéticos. A gente está sofrendo por causa dessa anomalia magnética aí no hemisfério sul. Isso é matéria de jornais aí. Então, os pulsos solares, eles estão muito intensos. E o Dr. Laí Ribeiro fala sobre esse sol, os 10 minutos aí no mínimo no sol do meio-dia, tá? Que ele vai te dar a vitamina D, primeira coisa. E a segunda coisa é que ele vai ajudar a descalcificar a glândula pineal por causa daqueles pulsos. Igual você quebrar uma pedra no rim lá com o ultrassom, né? Tem um ultrassom que quebra, faz limpeza nos dentes é feito da mesma forma com aqueles ultrassons, embora você não veja, mas essas vibrações aí, elas descem da atmosfera, e já que nós temos essa anomalia, esse furo aí no campo magnético da Terra, a gente está sofrendo intensamente essa força maior. Se você tomar esse sol aí, com certeza, e comer um açafrãozinho, o ninho da Índia e o ninho da Índia faz para quê? O ninho da Índia, porque como o nosso estômago tem as terminações nervosas, tem neurônios, né? 100 milhões de neurônios tem o nosso estômago, ele vai transmitir essas informações lá para o cérebro. Então, se você elimina as bactérias maléficas do seu corpo, você vai ter uma transmissão de alimentos para o seu cérebro melhor, e em consequência disso você tem um raciocínio melhor. A questão do ninho da Índia, mas a questão da glândula pineal se dá por conta o estômago também melhora muito com açafrão, mas a descalcificação intensa, por isso o indiano ele usa aquele pontinho vermelho, aquilo é açafrão da terra, tá? É isso que eu estou falando para você. Ele é colocado aqui porque, tipo assim, além deles comerem, eles ainda colocam ali para ter aquele campo de visão, aquela outra dimensão. Isso agora no momento acho que é desnecessário. Primeiro você deve saber como conviver com a sua natureza. Então no próximo vídeo aí a gente vai ver as leis universais para que a gente possa manter essa comunhão com o ser supremo universal. Abraço aí, até o próximo vídeo na sexta. Amanhã eu vou fazer outro vídeo, ontem eu não fiz por causa da chuvarada. Eu gosto desse cenário aqui, dificilmente você vai me ver preso dentro de uma casa para poder fazer um vídeo para transmitir as coisas divinas. Eu acredito que aqui essa energia, esse prana aqui maravilhoso vai trazer para você uma melhor compreensão daquilo que é real e daquilo que não é real. Aquilo que é real é o que os seus olhos aqui não vê, tá? Fica ligado aí, no próximo vídeo amanhã eu vou fazer aí falando sobre as leis universais. Abraço e até amanhã.